Olá, amigo e seguidor do Almoçando com Feijão. Vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com a edição do meio-dia do Almoçando com Feijão, onde você fica sabendo de tudo o que acontece em Balneário Gaivota, Sombrio, região, Brasil e também no mundo. E vamos começar com o nosso toque de espiritualidade que eu dedico aos meus amigos que estão aniversariando hoje, o Alexandre Souza de Luca, comandante da PM lá em Balneário Gaivota, o Fernando Lagarreta, esposo da minha querida amiga, a loira como eu chamo, o Beto Baiano, a Salete Porto Souza, Daniel Pereira Emerim, Patrícia Cardoso, Silvana Matos de Almeida e a Grace. E a nossa dica de hoje é, segunda-feira, chuvoso, está todo mundo meio desmotivado? Mantenha a atitude vitoriosa. Pois é, quando você olha para uma pessoa curvada e triste, perde a confiança, não é assim? Porque verifica que está abatida e preparada para uma derrota. Então, não deixe que ninguém pense isso a seu respeito. Mantenha-se de cabeça erguida, confiante e risonho, e todos confiarão em você. Irradie força e entusiasmo até por meio da atitude do seu corpo. Hoje, dia 25 de junho, na história, nós vamos saltar no tempo até o ano de 1994, quando soldados russos desfilam em Berlim, ante a retirada definitiva da parte oriental da cidade, onde permaneceram por 50 anos. Este foi o último gesto daquilo que foi chamado o final da Guerra Fria, que foi a queda do Muro de Berlim, que separava a cidade em duas partes, a ocidental e a oriental. Vale a pena a gente lembrar que a Guerra Fria começou a esfriar durante a década de 80. Em 1989, a queda do Muro de Berlim foi um ato simbólico que decretou o encerramento das disputas econômicas entre os dois blocos, o capitalista no Ocidente, comandado pelos Estados Unidos, e o socialista dirigido pela União Soviética. Dá para esclarecer que o fim da Guerra Fria foi causado também pela implosão, vamos dizer assim, da União Soviética, que havia dividido o mundo em dois blocos. Estamos, mais uma vez, tendo à nossa frente, provavelmente, também uma Guerra Fria entre China e Estados Unidos, que está começando com uma disputa econômica. E vamos para as notícias de hoje. A desaprovação de Bolsonaro. Nova pesquisa mensal do Barômetro Político do Estadão, Ipsos, analisa a opinião dos brasileiros sobre personalidades do mundo político e jurídico. Mostra que a desaprovação do pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, aumentou. Depois de 3 meses de estabilidade, com 60% de reprovação, no mês de junho, o político subiu 4 pontos percentuais, chegando a 64%. E a sua aprovação também apresentou queda. Caiu de 23% para 20%. Eu gosto de ver e ouvir a maneira como as pessoas usam eufemismos ou expressões sociológicas para definir a roubalheira. E Andréa Matias noticia que o TSE vai julgar candidaturas femininas fictícias, registradas oficialmente apenas para partidos e coligações tentarem cumprir a cota de exigência legal de reservar 30% das vagas para as mulheres. Segundo a jornalista, um dos casos mais emblemáticos da relatoria do ministro Jorge Mussi trata de 5 candidatas à Câmara de Vereadores de Valença do Piauí que tiveram votações inexpressivas ou não praticaram atos de campanha nem tiveram gastos declarados nas suas prestações de contas. E é uma expressão sociologicamente aceitável para a roubalheira e politicamente, já que o Ministério Público diz que o problema reflete a estrutura patriarcal que ainda rege as relações de gênero na sociedade brasileira. É um nome bonito, né? É uma frase bonita para definir algo que é o quê? Simplesmente estão roubando, né? Pegando o dinheiro que era destinado para as mulheres e não deixando que elas façam sua campanha política. Este ano,
Em princípio está mudando. 30% das verbas também terão que ser destinadas a ela. Notícia boa vem aqui de Santa Catarina. Há 2 meses, os garçons de um bar no centro de Blumenau receberam novas instruções. As bebidas, antes sempre acompanhadas de canudinho de plástico, agora vão para a mesa apenas no copo, e o canudo só é oferecido se o cliente pedir. A decisão foi tomada depois que o proprietário, Fábio Holstein, assistiu um vídeo sobre animais mortos por causa da poluição dos oceanos, exibida durante a Volvo Oceano Race em Itajaí. O mesmo ocorre com um restaurante de comida vegana também no centro. Atendendo pedidos até do clientes que têm em comum a preocupação com os animais, os canudinhos foram retirados das mesas e seguem apenas no balcão. São pequenas iniciativas, mas que mostram que hoje a nossa sociedade está começando a se preocupar com o nosso meio ambiente. E a mulher de Ed Vedder responde à primeira-dama dos Estados Unidos com mensagem em jaqueta. A esposa do vocalista Ed Vedder, da banda Pearl Jam, Jill McCormick, usou uma jaqueta com a frase "Sim, nós nos importamos", em um show da banda em Milão, na Itália, na última sexta-feira, dia 22. A imagem foi postada na página do Instagram da banda por conta de Jill. A atitude faz referência ao casaco da marca Zara, utilizada por Melania Trump, primeira-dama dos Estados Unidos, com os escritos: "Eu realmente não me importo, você se importa?" Ela usou o casaco na última quinta-feira, dia 21, enquanto embarcava para visitar um abrigo no Texas, onde crianças imigrantes, separadas dos pais enquanto tentavam cruzar a fronteira com os Estados Unidos. A atitude da mulher de Donald Trump provocou uma grande repercussão negativa. O escritório da ONG Anistia Internacional nos Estados Unidos postou no Twitter sobre estar chocado com a gritante falta de empatia de Melania. Claro que o porta-voz da primeira-dama disse que não havia mensagem oculta, mas também, olha, não custa procurar ser politicamente correto, principalmente para a Melania Trump, que é a primeira-dama dos Estados Unidos. Olha só, o futuro começa a se desenhar. A abstenção supera votos válidos no segundo turno da eleição suplementar do Tocantins. Como ocorreu no primeiro turno, quando os 2 primeiros candidatos ao governo do Tocantins somaram 302 mil votos e a abstenção 305 mil votos, no segundo turno da eleição suplementar, realizada neste domingo, não deve ser diferente. A abstenção deve chegar a 50%, segundo a previsão das equipes dos candidatos. O presidente da Assembleia Legislativa e governador interino e o senador Vicentinho Alves. 15 urnas precisaram ser trocadas e não houve nenhuma ocorrência de crime eleitoral. O que acontece no Tocantins acontece também em nosso país. Infelizmente, não teremos novidades na política entre os candidatos a presidente da República, então teremos uma abstenção extremamente grande e a maneira do povo protestar, e o mesmo vai acontecer para os governos estaduais. Os candidatos não são os mesmos, mas fazem parte dos mesmos grupos políticos que abocanham partes do Estado em seu benefício próprio. Aqui em Santa Catarina, nós tivemos o lançamento neste final de semana da candidatura a governador do Esperidião Amin, que hoje diz que é oposição ao governo que está lá. Realmente hoje ele é oposição, porque em fevereiro, quando o PMDB assumiu o governo de Santa Catarina, PSD e PP foram sumariamente chutados do governo do Estado. Mas, durante os últimos 8 anos, todos eles navegavam juntos no mesmo barco que tinha como capitão Raimundo Colombo. Agora diz que é oposição? Ora, tenham dó. Não insultem a nossa inteligência, senhores candidatos. Então, eu prevejo que a abstenção em Santa Catarina, assim como foi no Tocantins e será no Brasil também, será extremamente grande. Na falta de políticos melhores, alguns ainda vão votar nos mesmos. Querido amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses momentos. Fiquem com Deus e até a edição da tarde do programa Almoçando com Feijão. Um beijo no coração
e até lá então.